Bora lá? Bem-vindo ao segundo pilar, que é o pilar do discurso. Então, lembra lá, são 25 ferramentas que nós vamos aprender. A gente aprendeu ali no pilar de história três, né? A gente aprendeu que tinha três tipos de histórias, que é a história da criação, a história da causa e o storytelling. E aí agora a gente vai falar sobre o discurso. No pilar discurso a gente vai ter quantas ferramentas? Cinco ferramentas. Cinco ferramentas poderosíssimas que vai fazer todo sentido para você causar memória e significado na sua audiência. Vamos dar aqui para o slide para a gente ir já escrevendo. Então tá aqui as cinco maneiras com que a gente vai fazer esse discurso, né? Que é ali o tom de voz, o mapa da empatia, o slogan, a lei dos grandes números e os mantras. E o que, que é isso? O que, que é esse pilar do discurso? É a maneira como que a marca vai se comunicar com as pessoas, como que você, qual que vai ser a sua linguagem, né? Como que você vai fazer ali o seu tom de voz, o mapa da empatia, você vai ver ali como que você vai conhecer a sua audiência, quais são os slogans que você vai utilizar. Então, como que você se comunica, qual que é a sua linguagem para a sua audiência. Para vocês entenderem como é importante, então a gente está falando de comunicação. Até agora a gente falou do quê? De contar as histórias, a gente vai falar de símbolos, cores, mas aqui é uma das partes mais importantes, que é como você fala, como que você vai ser ouvido pela sua audiência. Depois a gente vai separar, né, o que é um emissor e o que é um receptor. Nesse momento é como você vai se comunicar, como que você vai falar. Então tá aqui as cinco maneiras com que a gente vai fazer esse discurso, né? Que é ali o tom de voz, o mapa da empatia, o slogan, a lei dos grandes números e os mantras. E o que, que é isso? O que, que é esse pilar do discurso? É a maneira como que a... E por que, que eu estou dando tanta ênfase nisso? Porque você tem que fazer essa comunicação de forma estratégica. Porque não é só você falar. Você tem que falar de uma maneira que gere memória e significado. Porque é isso que você quer causar com a sua marca. Você quer gerar memória e significado. E como que você vai fazer isso? Aí é através de estipular o tom de voz correto, identificar o mapa da empatia, criar os slogans e fazer os mantras. Então, essa é a maneira com que você começa a fazer de forma estratégica a sua comunicação de tom de voz. Esses cinco elementos do pilar do discurso, ele está muito atrelado na maneira com que a marca se expressa. Então, pensa da seguinte maneira, nesse ponto. Você é da marca para fora. Então, é como ela se expressa. Depois a gente vai ver como que o cliente recebe isso. Mas então agora pensa muito nesse discurso, como que é essa informação que está sendo transmitida. Então, a próxima aula vai ser sobre tom de voz, que é o próximo elemento, né? O primeiro elemento do pilar do discurso. Essas próximas aulas elas serão mais rápidas, então, como eu falei lá no começo, né? Vai ter aulas que elas são. Dá pra ser rápida. E aquelas que a gente tem que aprofundar, porque é realmente importante, igual essa que foi agora de histórias, é importante a gente trazer isso. Não que as outras não sejam, mas é mais fácil de entender. Então, próxima aula agora sobre então, a próxima aula vai ser sobre tom de voz, que é o próximo elemento, né? O primeiro elemento do pilar do discurso é tom de voz. Te espero lá. Valeu!